paz do Senhor Jesus, mais uma aula sobre o livro de Cristologia do IBAD, do pastor João dos Santos, a doutrina de Deus e do homem, falando sobre a controvérsia zabeliana, fazendo menção dos textos de página 121 à página número 126 do seu livro de teologia do curso médio da Faculdade ETADERP da Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, né? E para nós não perdermos tempo, a controvérsia zabeliana, né? O início da igreja, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, a partir do capítulo 1, Atos no capítulo 5, Atos no capítulo 6, 8, 9 e assim sucessivamente, que a igreja cresceu diante de perseguições externas, né? E quando entramos na história do Dr. Justo Gonzalez, ele vai nos revelar no livro História do Cristianismo que no início da igreja os cristãos enfrentavam perseguições duríssimas do Império Romano. Os cristãos naqueles dias eles se reuniam em casas, em cavernas, em catacumbas, eles se escondiam e assim guardavam a sua fé em Jesus Cristo. Mas além das ameaças que eles sentiam e sofriam, ameaças essas internas e ameaças externas, surgiam perguntas internas do tipo: quem é Deus de fato? E a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, a Bíblia nos afirma: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse fundamento do monoteísmo cristão, esse é o fundamento do cristianismo cristão, que acreditamos em um único Deus, não politeísmo, como era os gregos que criam em vários deuses. Mas ao mesmo tempo o Novo Testamento nos revela claramente que Jesus é Filho de Deus, e que esse Jesus que ora ao Pai lá no Getsemane, por exemplo, e que existe também o Espírito Santo, que é o Consolador, e ambos são distintos. Então surge um problema diante de nós. Como que em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, a Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso Deus e é o único Senhor. E agora chegamos no Novo Testamento e ficamos diante de Jesus, que também é Deus, e que esse Deus que ora ao seu Pai, existe também o Espírito Santo, que esses são distintos. Isso é um problema para algumas pessoas, se tratando do zabelianismo e do modalismo. A controvérsia diante desse texto, o que foi que aconteceu com eles para chegar a esse tipo de pensamento e adentrar o equívoco teológico? Então surge o problema: como que eu vou entender que o Pai, e o Filho e o Espírito Santo é um Deus, mas eu estou vendo três? E essa não é apenas uma curiosidade teológica, é uma questão que define a fé do crente. Quem ora no Getsemane, lá quando fala o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E quem enviou o Espírito Santo? Quem foi que enviou o Espírito Santo na festa de Pentecostes em Atos, no capítulo 2? Se não há distinção real entre eles. E a nossa oração, já pensou sobre isso? E a sua salvação, a doutrina da soteriologia, e a própria reencarnação que João cita no Evangelho de João, no capítulo 1. E isso acaba dependendo da nossa resposta, e resposta essa de forma correta a essa bendita questão. E adentrando aos slides, fala sobre a controvérsia zabeliana. Foi talvez o primeiro grande debate cristológico a ocorrer dentro da própria igreja. Isso, dentro da própria igreja. Não bastava as perseguições externas,
encontramos problemas internos. Atos capítulo 6 também fala sobre esses problemas, quando as gentias reclamavam que as judias tinham cuidados e elas se sentiam abandonadas, e ali o texto fala que foram separados os primeiros diáconos da casa do Senhor Jesus. E diante desses debates, a controvérsia isabeliana, ela foi o primeiro grande debate cristológico, porque tratava do coração da fé. Se não entendermos quem é Deus, todo o resto na teologia se perde. Os cristãos sabiam que havia um Deus, mas como confessar que Jesus é plenamente divino sem dividir esse Jesus em um único Deus ou em dois? E outra coisa, meu amado, como eu vou falar do Espírito Santo como Consolador e Senhor sem crer em três deuses? O batismo de Jesus se tornou uma das cenas mais claras contra o modalismo. E eu gosto desse texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. No capítulo 4 é a tentação de Jesus, no capítulo 3 o batismo de Jesus. E esse batismo bate diretamente contra o modalismo como uma bomba, como uma dinamite. Ali você percebe simultaneamente o Filho que desce as águas. Ali você percebe o Espírito Santo que pousa e o Pai que fala: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Se fossem apenas modos como pregava o modalismo de uma única pessoa, como que eu vou explicar essa atuação ao mesmo tempo? Esse texto é bacana para a gente levantar a nossa argumentação e saber defender a nossa fé. E é por isso que a igreja precisou desenvolver um vocabulário, desenvolver argumentos e categorias teológicas. Para quê? Para inventar uma nova fé, mas para proteger a revelação bíblica verdadeira de leituras simplistas, que era o que estava acontecendo. O zabelianismo vem de Zabélio, um teólogo que ensinava em Roma durante a primeira metade do terceiro século, e é um dos líderes de um grupo que negava a doutrina da Trindade. Zabelianismo ou modalismo, que pregava um Deus em modos, ou unicistas, esse pessoal que dava ênfase na absoluta unicidade, na ou patripacianismo, que era uma crítica sobre o Pai sofreu. A doutrina ela ficou conhecida como zabelianismo em referência a Zabélio no século III, e também é chamada de modalismo, porque essa doutrina ensina que Deus é só uma única pessoa que parece em diversos modos. É como se fosse um Deus que coloca várias máscaras, mas que ele permanece sendo o mesmo Deus. Então uma hora ele é Pai, outra hora ele coloca uma máscara que ele é Filho, e outra hora ele coloca uma máscara que ele é Espírito Santo. Mais ou menos assim, de uma forma bem simples, para que os irmãos compreendam o conteúdo. E de modo diferente, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, e os seguidores dessa ideia são chamados de unicistas, porque eles defendem com uma força a unicidade absoluta de Deus, mas eles acabam confundindo a unicidade da essência da identidade como pessoa de Deus, que foi o que a gente falamos no slide anterior, sobre aquilo de forma clara e contundente, o batismo de Jesus das três pessoas, que é Deus, em modos diferentes ali, cada um com a sua função, o Deus que glorifica, o Jesus que justifica e o Espírito Santo que nos santifica. Eles acabam confundindo a unicidade da essência com a identidade de pessoa, e o problema dessa visão é que ela gera incoerências teológicas. Um exemplo claro é chamado de patripacianismo, que também está no seu livro, porque se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, então o Pai também sofreu na cruz. Assim pregava o modalismo. Mas a Bíblia nos revela de forma clara a distinção em João, no capítulo 3, versículo 16,
quando você lê que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi, irmãos. Eu não consigo entender onde que Isabel encontrou essa bendita dificuldade. Olha para esse texto, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o clássico das Assembleias de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus que aparece aqui, como que eu posso pregar que há modos aqui? Como que esse Deus que amou o mundo de tal maneira, agora tirou a máscara de pai e colocou a máscara de filho e deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz? De tal maneira, e aqui temos um pai que dá um filho, e esse filho que é dado, se são a mesma pessoa como pregava o zabelianismo, esse versículo não faria sentido algum. Não faria sentido algum. Os irmãos percebem? Adentrando mais ao conteúdo, o nome geral para doutrinas que negam a doutrina da Trindade é monarquianismo ou monarquismo. Essa doutrina enfatiza a unidade absoluta de Deus, negando que nele existe mais de uma pessoa, que é o que eles negam referente à Trindade. O nome técnico para a doutrina do Zabélio, Noeto e outros integrantes de seu movimento é monarquianismo modalístico ou modalismo, como já foi explicado aos irmãos. Atualmente essa doutrina é conhecida como unitarismo ou unicismo. Existem unicistas no Brasil. Se os irmãos sabem, alguém famoso aí unicista, comenta aí embaixo quem que é esse bendito que ficou muito famoso nos anos 90 nas Assembleias de Deus, inclusive cancelando várias agendas por causa dessa crença equivocada dos unicistas, né? A origem da unicidade, a distinção entre a unicidade e a distinção. Qual que é a origem? A unicidade em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, Isaías 45, versículo 5. E essa distinção para a gente compreender e corrigir, não cometer esse tipo de erros, né? A base de toda a fé cristã é a unicidade de Deus. Moisés declarou, como foi lido lá no início: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor dos exércitos. E o profeta Isaías reafirma isso que Moisés falou. Ele, quando escreve em Isaías 45 e versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. E nenhum cristão pode abrir mão dessa verdade bíblica. Mas ao mesmo tempo a Bíblia revela que há algo surpreendente. Esse Deus único, ele se manifesta em pessoas distintas, como foi lido no batismo de Jesus, no capítulo 3, e versículo 16 ao versículo 17 de Mateus, capítulo 3, e também no Evangelho de Lucas, que acaba nos revelando sobre isto. Adiantando mais um pouco a relação entre o Pai e Filho e o Espírito Santo, as relações pessoais e não partes, né? Pericorese, a habitação mútua, a comunhão externas e a distinção dessas pessoas. Os abelianismos, irmãos, os abelianismos, eles diziam que o Pai, que o Filho e o Espírito são apenas formas temporárias de Deus, como máscaras, como eu disse aos irmãos anteriormente. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. A Bíblia nos revela as relações pessoais e as relações reais. O Filho não é apenas o Pai disfarçado, ele é o unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. O Espírito Santo não é apenas uma força interpessoal ou impessoal, mas o outro Consolador. João capítulo 14, versículo 16. E os crentes antigos usaram uma palavra bonita para falar sobre isso, e eu citei aí essa palavra, pericorese, né?
sobre a habitação mútua, que significa habitação mútua. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Espírito Santo procede a ambos. Não são três deuses separados, mas também não são a mesma pessoa. São três que vivem em perfeita comunhão eterna, e esses três compartilham ou partilham da mesma essência. São eternos, são poderosos e é Deus. E quando Jesus ora no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, para que todos, a Bíblia diz, para que todos sejam um, como tu, quem? Deus, o Pai, o Criador, o justo juiz, o és em mim, e eu em ti, eu, no caso Jesus, em Deus. E ele usa essa relação eterna do seu Pai e do Filho, ele, como modelo da unidade da igreja. E isso mostra que a relação entre a pessoa divina é real, é viva, é eterna e não apenas uma encenação da história, como alguns pregam. O slide de número 9 fala sobre a ideia central do modalismo, que segundo Zabélio, Deus não existe em três pessoas, mas era uma única pessoa eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que seriam personagens assumidos por Deus em diferentes ocasiões, para diferentes propósitos, mas não seria algo inerente a ele. O 10 vai falar sobre as ideias principais do zabelianismo. Quais eram essas benditas ideias principais? A primeira coisa que eles citavam, como está no slide, eles negavam a três pessoas, né? Eles afirmam um único sujeito em modos diferentes. E a base bíblica usada de forma isolada, que isso é um perigo, cuidado com o uso de base bíblica de forma isolada, isso é um perigo. A Bíblia não é caixinha de promessa, como antigamente alguns faziam, que abre a palavra de Deus e fala assim, eu vou abrir e onde estiver aberto Deus vai falar comigo, e como algumas igrejas também fazem, que abre a Bíblia em qualquer lugar e ali prega sem preparo nenhum, sem oração, sem estudar a palavra com afinco, a palavra de Deus. E os zabelianos afirmavam que não existem três pessoas eternas, mas um único Deus que se manifesta em modos diferentes. E para isso eles usam textos que falam da unidade de Deus. Por exemplo, eu, o Pai, somos um. João, capítulo 10, versículo 30. E o Shema de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Porém, frequentemente incorrem no equívoco, no erro de isolar esses versículos e não interpretam à luz de outros textos que mostram relações pessoais. E aí mora um grande problema, né, irmãos, que devemos ter cuidado. E por que eles erraram? Em primeiro lugar, houve um colapso econômico, né? A manifestação ontológica, que é o ser, se tratando de Deus, a essência, o estudo do ser, a doutrina do ser que é Deus. E em segundo lugar, B, a leitura seletiva de textos de unidades e ignoraram textos de relação. O conflaro econômico, né? O erro principal foi confundir o que Deus faz, a economia da salvação, da doutrina da soterologia, as manifestações na história, ou com o que Deus é em si, ontologia, é sua essência. Eles tomaram a unidade da essência como identidade absoluta da pessoa e leram versículos de unidades de forma isolada e acabaram, os modalistas, desconsiderando passagens que mostram o diálogo, o envio, a oração entre as pessoas e o divino, e incorreram no equívoco. E a resposta trinitária contra a praxis de Tertuliano e contra Noeto de Hipólito de Roma, qual foi? Tertuliano, quem foi esse bendito? Por onde anda? O que come? Não perca sexta-feira no Globo Repórter. Brincadeira, além de advogado e apologista cristão de Cartago,
Tertuliano era formado em direito e possuía uma grande habilidade de argumentação. Em sua obra Contra Praxeas, ele combate a posição modalista. É ele que introduz termos teológicos latinos que acaba ajudando a igreja a falar com precisão sobre Trinita, persona e substantia, a trindade, a pessoa e a substância desse ser. E adiantando um pouquinho mais à frente, vamos percebendo os argumentos que Tertuliano utilizou para defender a palavra de Deus. O sabelianismo claramente contraria o que as escrituras afirmam a respeito de Deus. A economia da trindade. Hipólito de Roma propôs que uma fraqueza do sabelianismo era sua incapacidade de enxergar o trabalho harmonioso entre os membros da Trindade na doutrina da soteriologia da humanidade. Lembra que eu falei aos irmãos? É Jesus quem justifica, é o Espírito Santo quem santifica e é Deus quem glorifica. Eles tiveram incapacidade e dificuldade em enxergar esse trabalho harmonioso entre os membros da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na doutrina da salvação. Outros argumentos de Tertuliano. Em Contra Praxeas, Tertuliano adotou um posicionamento que passou a ser conhecido por subordinacionismo, que era a ideia de que o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem codivinos, são ainda assim de alguma maneira inferiores. Tertuliano também errou ao Pai porque obedecem a Ele. E os métodos de Tertuliano, os métodos práticos, que fala sobre o contexto, de ler o texto inteiro. Irmão, vai dar uma palavra de Deus, vai pregar, vai lecionar na escola bíblica dominical. Para de preguiça, abençoado. Leia todo o capítulo, olha quem escreveu o livro, por que escreveu o livro, o contexto histórico, invista na sua educação, compre livros. Não tenho condições de comprar livros impressos. Hoje tem situações que você vê no Facebook, no Instagram, que vendem livros de R$50, toda uma biblioteca que tem acesso em PDF. Hoje temos coleções de tudo quanto é tipo de bíblias de estudo. Hoje não temos desculpas para estar cometendo esse tipo de erro por preguiça e desleixo nosso de estudar a palavra de Deus com afinco, comparar passagens, testar sequência lógica, formular termos, O método tertuliano ele era muito prático. Primeiro você lê o texto no seu contexto e não de forma isolada. É aquele irmão que vai pregar e a pregação é uma viagem e a viagem dele só tem subida, você comprou a passagem, mas ela é eterna. Você não sabe onde vai chegar nem quando vai descer. Ele começou em Gênesis e acabou em Apocalipse. E não é uma pregação histórica ou temática. É que nem ele, que é o próprio piloto, sabe para onde vai. É a situação daquele irmão que pregou e que todo mundo dormiu na pregação. Ele ficou preocupado. Na época foi gravado VHS, muito antigo. E ele pegou o VHS, comprou o próprio VHS na sua pregação, que todos dormiram, e assistiu. E reza a lenda que esse irmão também dormiu. O método de Tertuliano é muito prático. Primeiro você lê o texto na íntegra, você lê o contexto e nunca de forma isolada. Depois você confronta as passagens paralelas daquele texto para ver o panorama bíblico, e depois você testa as sequências lógicas de uma leitura. Por exemplo, o patripacianismo é uma sequência indesejável que não pode ser feita, mas por fim é usar termos precisos para ensinar a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, de forma correta. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 3, que a gente já citamos esse texto aqui, a partir do 16 e 17, revela que Jesus, o Filho de Deus, ele é batizado, o Espírito Santo desce e o Pai fala no céu. Mostra a atuação, observe que o texto mostra uma atuação simultânea, a distinção de pessoas.
Jesus está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo está descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai está no céu falando: esse é meu filho em quem me comprazo. Observe que no relato do batismo você vê 3 ações simultâneas: Jesus, o Filho, esse batizado, o Espírito Santo que desce em forma de pomba, e uma voz do céu, o Pai que declara: esse é meu filho. E isso acaba descrevendo uma cena em que 3 agentes distintos aparecem com papéis próprios. Não parece ser apenas uma manifestação sequencial. Tertuliano usou justamente esse tipo de cenário para argumentar contra o modalismo. Outro texto que poderíamos falar de forma breve aqui é João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, ou João do 14, capítulo 14 ao 17, que o Pai envia, o Filho ora, e o Espírito Santo prometido a descer sobre o seu povo na festa de Pentecostes, em Atos no capítulo 2. São papéis distintos. Observe também o verbo que estava com Deus. Hoje é João no capítulo 1, a distinção era Deus e a unidade. Em João 14, capítulo 14 a 16, Jesus ele promete o Espírito Santo e ele fala do Pai que envia e distingue claramente as funções. Em João 17 você vai ver Jesus orando ao seu Pai e um diálogo entre pessoas divinas. E em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 14, o verbo estava com Deus. A distinção que o verbo, que o Logos, estava com Deus, que era Jesus. E era Deus, a unidade. E esses textos lidos em conjunto, eles nos revelam como as Escrituras afirmam simultaneamente a unidade e a distinção entre essas pessoas. Tertuliano ainda sustentava, apesar de seu subordinacionismo, uma firme convicção de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram, apesar da subordinação dos últimos 2 ao primeiro, divinos. Argumentos que comprovam Tertuliano, as suas lições, o que aprendemos com ele e as aplicações. Quais eram os benditos argumentos de Tertuliano? A leitura integral, porque isso revelava a distinção e a unidade, como foi visto no exegese que fizemos de alguns textos. O modalismo acabava levando à incoerência, o patripacianismo, e empobrecia a doutrina da encarnação. A argumentação de Tertuliano acaba nos revelando que quando as Escrituras são lidas de forma integral, aparece coerência e há uma única essência divina e ao mesmo tempo distinção entre as pessoas. A leitura modalista ela acaba acarretando consequências problemáticas e sérias, acaba nos levando de forma galopantemente ao inferno, ao erro, ao equívoco, com a ideia de que o Pai sofreu ou que a oração de Jesus é autopetição. Jesus está orando para ele mesmo. E isso torna incompreensível a encarnação, pois não haveria uma pessoa que pudesse assumir a humanidade. E as lições e as aplicações que a gente acaba aprendendo aqui é a importância da linguagem teológica, porque teológica e precisa, que é a Trindade, a pessoa da Trindade. E a exegese contextual do texto, a importância de aprendermos isso, e a humildade hermenêutica, o caso zabeliano acaba nos ensinando que a forma como falamos sobre Deus é crucial. Termos precisos preservam a nossa fé em Cristo Jesus.
Esse estudo acaba nos ensinando e aprendemos também a importância da leitura contextual e cautelosa das Escrituras Sagradas e a necessidade da humildade, reconhecer o mistério revelado sem deduzir Deus a conceitos simplistas. Havia um louvor que falava, não há muito tempo, que fora lançado, que falava que somente Deus define Deus, né? Jó, o livro de Jó, nos seus 42 capítulos, por um momento ele tentou e seus amigos definir Deus, né? E ninguém define Deus. Como ensinamos, como oramos e pregamos, depende da clareza doutrinária. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aqui fizemos um mapa mental sobre as controvérsias zabelianas, falamos sobre os termos, sobre a origem e os primeiros debates, a unicidade e a distinção, sobre a ideia, sobre as respostas de Tertuliano, o que aprendemos, e a bibliografia que vocês podem adquirir é de A. Erickson, um livro que depois eu vou estar passando aos irmãos em sala de aula, e o livro de Agostinho. E aqui, curso de Teologia Médio e Avançado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.